Olá pessoal, tudo certo? Já ouviu falar em índice 2F do seu laboratório? Pois é, nem eu, acabei de inventar. Devido à demanda, chegou algumas vezes essa pergunta para mim através da página aqui. Quantos funcionários são ideais para tal faturamento? E essa pergunta não tem resposta, né? E também não estou aqui para dar essa resposta, mas eu, no intuito de compartilhar e ajudar, né, eu criei esse índice baseado nos dados que eu solicitei a alguns colegas em alguns grupos de WhatsApp e até mesmo aqui na página para responder e a gente ter um N maior para poder chegar num número que não vai ser um número que vai decidir, mas pode ser um número que dê talvez um pouquinho de clareza, né? Ou faça a gente pensar. Que é 2F porque é faturamento dividido por funcionário, né? Então, eu fiz essa análise, tiveram 30 laboratórios que responderam. Então, eu vou trazer para vocês aqui a análise desses números, né? E algumas correções que eu fiz ali, porque eu acho que algumas pessoas talvez não entenderam a pergunta e deixou em branco, outro respondeu um número furado, que não tem cabimento responder, mas eu dei uma lapidada e já trouxe, tá? Mas eu lembro que esse número, ele não é para você se basear, né? Porque a quantidade de funcionários varia muito, principalmente com a quantidade de número de unidades, a quantidade de exames internalizados que você faz, porque se você tem uma estrutura técnica robusta, você vai ter mais funcionários, né? Então, é muito particular. Se você quiser, não existe um número que vai ser igual para você e igual para outro laboratório. Isso só com uma análise individual do laboratório para poder saber se o número de funcionários está adequado ou não, né, para sua rotina. E também isso não é um número exato, é um número flutuante. Hoje, esse mês pode estar pode estar faltando funcionário, mês que vem pode estar sobrando, enfim. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas eu vou trazer aqui como eu analisei esses números e para tentar talvez balizar ou pelo menos dar uma ideia, uma referência para as pessoas que estão um pouco perdidas quanto à questão de funcionário e faturamento, tá? Eu vou trazer aqui para vocês os números da planilha e a gente vai analisar um a um. Então, como tu pode ver aqui na tabela, teve um laboratório que respondeu com o maior faturamento, foi 1.400.000 por mês, e o menor com R$15.000 mês. Então, a gente tem uma amplitude bem grande de faturamento aqui, de 15.000 a 1.400.000 mês, né? Uma empresa de 90 funcionários até uma empresa de 1 funcionário. Inclusive, essa aqui, ela tá um pouco suspeita, né? Porque uma unidade com 1 funcionário, eu acho um pouco difícil de existir um laboratório que tenha 1 funcionário, porque o sócio, ele é funcionário, então ele tem que ser contado, o dono do laboratório, então tem que ter no mínimo 2, né? Ou ele faz tudo sozinho, mas, enfim, tá um pouco suspeito aquele número. Mas vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei o faturamento e dividi pelo número de funcionários, e aí a gente criou essa coluna aqui, com esses números. Os números grifados aqui em cinza são os índices maiores, né? Que seriam os melhores índices, quer dizer, esse laboratório fatura R$230 por funcionário por mês, né? Então, é um índice interessante. Então, o que a gente tem que levar em consideração no índice 2F? Quanto maior esse número, melhor, né? Porque aí tu utiliza o funcionário para produzir mais dinheiro, certo? Produzir um faturamento maior. Então, os laboratórios que estão com um número menor são, por exemplo, funcionários. Cada funcionário, né, tem a produção de R$53 por mês, digamos assim. Então, e a gente observa aqui que os laboratórios com maior índice são os maiores laboratórios, né? Então, isso aqui está em ordem decrescente de faturamento. Então, a primeira conclusão que a gente pode chegar aqui é de que quanto maior você fica, maior o aproveitamento do seu funcionário, né? Porque, ó, um laboratório de 90 funcionários, vamos pegar um outro, que esse aqui está muito distante, mas aqui no meio, aqui, um de 19 funcionários, ou esse aqui, 29 funcionários, 350 mil por mês.
o índice deu 120, né? Depois a gente vai ver que esse índice aqui está perto da média, tá? Então, digamos que esse laboratório aqui está dentro da média. Então, por isso que eu falei, esse índice não vai ser decisório. Ele pode ajudar para dizer, ó, eu tô na média, né? Tô na média, então não tô tão errado assim, né? Às vezes é essa pergunta que a gente quer, essa é a resposta que a gente quer, saber se a gente está pelo menos na média do povo, né? Então, do público, dos laboratórios em geral. Mas esses também com um número bem elevado aqui, eu tenho alguma desconfiança de alguns números aqui. Não que as pessoas tenham formado errado, às vezes, ou digitou errado, enfim. Mas aqui tem 2 laboratórios com, né, 2 unidades, 6 funcionários, faturamento muito próximo. Então, talvez a pessoa respondeu 2 vezes a mesma pergunta. Aqui só muda o número, mas não, aqui talvez seja 2 diferentes mesmo. Mas são, digamos, laboratórios bem eficientes quanto ao número de funcionários, né? Tem um número de 230, tendo uma unidade, 10 funcionários, faturar 230 mil por mês. É considerável, é um laboratório com um movimento bem interessante, né? Aqui da mesma forma, mas aqui já viu, só tem 4 unidades que com 10 funcionários faturam 200 mil reais mês, né? E a gente observa que os menores laboratórios têm os menores índices, né? Então, bora crescer, pessoal. Tem que crescer para poder fazer o funcionário ser mais produtivo. Quanto ao índice, né, propriamente dito, a gente chegou num número aqui de 134. E aí eu peguei tirei os 3 menores, os 3 maiores, e a gente chegou num corrigido de 129, então vai ficar aí no 130, tá? Então o índice 2F para laboratórios, a gente pode concluir que nessa nossa pequena e humilde pesquisa, ficou em 130. Então, quer dizer, pega o teu número de funcionários, pega o teu faturamento, divide pelo número de funcionários, isso você vai ter esse índice 2F que a gente acabou de batizar aqui, né? E aí, se ele for menor que 129, talvez você esteja talvez, né? Lembrando que isso não é verdade absoluta, é um índice que pode te ajudar, né? Se der abaixo de 130, pode ser que você tenha funcionários a mais, funcionários ociosos. Se você tem um número maior que 130, você está acima da média. Seu funcionário está produzindo mais do que a média desses laboratórios que responderam à pesquisa, né? Então, é uma análise assim bem superficial, mas eu acredito que já vai dar um norte interessante para várias pessoas que vieram até mim e fizeram essa pergunta, né? Mais algumas observações aqui que eu gostaria de trazer, assim, ó, existe laboratório com 4 unidades, aqui 4 unidades, 11 funcionários, né? Então, dá um número baixo também, mas eu penso assim, eu aprendi, por experiência própria, que abrir uma unidade com um funcionário é bastante temerário, né? Você deixa bastante a desejar no atendimento, os clientes, eles não veem isso com bons olhos, né? Porque a pessoa acaba fazendo tudo, acaba fazendo o cadastro, acaba fazendo a coleta, acaba fazendo atendendo telefone, limpando o laboratório muitas das vezes, e as pessoas acabam percebendo isso e vendo isso de forma negativa. Então, assim, se eu ajo assim hoje, né? Então, tudo que eu digo aqui, eu realmente ou passei por essa experiência ou eu ajo dessa forma. Eu nunca mais abrirei uma unidade que eu não tenha possibilidade de ter pelo menos 2 funcionários. Porque quem tem um não tem nenhum, né? E aquele funcionário falta e aí aquele Deus nos acuda para poder repor e enfim, acaba... Eu já vi várias avaliações de laboratório, né? E as pessoas percebendo que só tinha uma pessoa e daí muita fila e aquela pessoa fazia tudo e chamava o funcionário de coitado e tocava o pau no laboratório, vendo de forma negativa. Então, esse laboratório aqui com 4 unidades e 11 funcionários, eu acredito que tem unidade aqui que tenha um funcionário só, né? Então, aqui também, ó, 4 unidades e 10 funcionários. Da mesma forma aqui, ó, 8 unidades e 19 funcionários, também talvez haja dessa forma, né? Então, se vocês me permitem dar um conselho pelo qual eu já passei, já tive alguns contratempos, não tenha unidades com um funcionário somente.
Valeu então, pessoal. Espero ter ajudado. Eu fico sempre pensando em descobrir alguma coisa nova que possa ajudar. E eu também não acabei pensando e chegando nesse indicador, mas eu acredito que dê para ajudar, e essas outras situações que eu trouxe também acredito que sirvam de algo e de positivo dessa nossa humilde pesquisa, né? Quem quiser continuar colaborando, eu vou deixar essa pesquisa em aberto. Se a gente tiver um N maior aí, melhor para a gente analisar, e eu vou até atualizando aqui através da página, tá? Aqui tem um Linktree, ali o link na bio da página, ela tem ali um link para você acessar a pesquisa. Se quiser responder, pode ficar à vontade. Se a gente chegar num N mais interessante aí, eu trago isso para vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, comentário aí, alguma sugestão, aguardo aqui nos comentários ou também no direct se quiser, tá certo? Grande abraço, bom feriado para todo mundo aí, um abraço.